Olá, meu nome é Jaildo, eu sou sacerdote de Umbanda Sagrada. Hoje falaremos sobre os pilares formadores da Umbanda e a base ética filosófica de Umbanda Sagrada. A Umbanda ela é uma religião nova, né? E por ser uma religião nova, né? Ela tem os seus próprios fundamentos, mas esses fundamentos são adequados há milhares e milhares de anos atrás. Inclusive, ele absorve, né? Conhecimentos de doutrina antes do cristianismo, né? Então, a Umbanda ela teve inicialmente quatro correntes formadoras ou pilares que lhe formaram, né, para que pudesse surgir no meio, né, e foi absorvido os conhecimentos desses quatro pilares para que a Umbanda nascesse. Após o seu nascimento, então a Umbanda ela começou a manifestar os seus mistérios próprios, a sua fundamentação, né? Os quatro pilares eles estão embasados na cultura nativa, né, dos índios nativos, na cultura africana, que foi, né, trazida pelos negros africanos, o povo de Senzala, né, a doutrina espírita kardecista, os conhecimentos da doutrina espírita, os moldes da doutrina espírita, e também conhecimentos kardecistas. Não obstante disso, né, posteriormente, então a Umbanda começou a absorver conhecimentos hindus, conhecimentos budistas, conhecimentos ocidentais e orientais, né? Então todos os conhecimentos que começaram a vir com pessoas que buscavam o conhecimento posterior começou então a ser adaptado e adotado dentro de Umbanda, né? E Umbanda ela foi desenvolvendo uma nova face, uma nova, como que eu diria, um novo olhar para esses conhecimentos. Então os quatro pilares formadores de Umbanda foram extremamente importantes para o surgimento da Umbanda. Isso não quer dizer que ela iria ficar o tempo todo embasada naquilo ali. Então, quando o Pai Zélio ele fundou, ele deu, né, o Pai Caboclo das Sete Encruzilhadas, junto com o Pai Zélio, fundaram a Umbanda, né, e os espíritos trabalhadores começaram a se agregar a essa bandeira e dizer: sou o trabalhador de Umbanda, sou o médium de Umbanda, aquilo começou a absorver conhecimento de várias religiosidades existentes em todo o mundo. Né? Isso não quer dizer que a Umbanda precisaria, né, se unir a outra religião para fundar uma nova Umbanda. Não, é a mesma Umbanda, só que ela foi se amoldando. Né? Aí onde a gente parte o princípio do surgimento das vertentes anteriores, que a gente mencionou na aula anterior. Né? A união de conhecimentos. Só que uniu e fundou uma nova Umbanda, né? uma nova vertente. Né? A questão é que a Umbanda ela não precisa ter várias vertentes. Quem as utiliza, quem se serve das vertentes, vai continuar se servindo, porque foi assim que Deus permitiu o nascimento da Umbanda. Né? Só que com um novo olhar, né, da vinda através da Umbanda Sagrada, que eu repito, não é uma nova vertente, porque Pai Benedito disse e afirma, é exatamente a mesma Umbanda, só que com todo o seu pilar fundamental, toda a sua base orientadora de conhecimentos, né, separando a Umbanda de todos os conhecimentos e doutrinas de outras religiosidades. Então, assim, dos elementos formadores da base da Umbanda, do seu surgimento, foi transcorrido através de Umbanda Sagrada o surgimento de quatro correntes principais. Né? A primeira corrente formadora da Umbanda é a corrente nativa, ou dos índios nativos que aqui viviam no Brasil. Né? Eles já acreditavam em divindades mistérios, divindades que regiam a natureza, regiam o planeta. Eles já acreditavam em espíritos, acreditavam em imortalidade. Eles já cultuavam os seus deuses, né, as suas divindades localmente, temiam as suas divindades, cultuavam, clamavam as suas divindades para as realizações das suas vidas. Já existia inclusive o mistério da incorporação, né? Aqui os grandes pajés no seu culto já realizavam esse processo, esse procedimento de incorporação, que é o dom humano, natural humano.
né? Então essa primeira corrente é uma base sustentadora de fato da religiosidade, né? Então por isso que é colocado como primeira, o povo nativo, né? Que são os índios, o que hoje nós cultuamos como os pais caboclos, né? Os caboclos que trabalham na Umbanda. Porque através dos caboclos, com o mistério expansor do sagrado Orixá Oxóssi, que é o senhor das matas, dos mistérios vegetais, né? A divindade dos mistérios vegetais, que faz com que a espiritualidade se expanda. Ou seja, eu começo a trabalhar com os caboclos, meus campos magnéticos se expandem, né, ao ponto de se amoldar ao tamanho dos guias espirituais e se amoldar ao propósito ao qual eu estou me colocando. Então, a corrente espiritual de caboclo é extremamente necessária. Não estou falando que todas são, mas a corrente de caboclos é a que faz com que o médium abra, né, acelere o processo evolutivo em relação ao dom da incorporação, ao dom da mediunidade e abertura dos demais dons. Porque conforme eu vou trabalhando a incorporação, eu vou trabalhando em contato com os meus guias espirituais, eu vou abrindo possibilidades, né, de abrir os meus dons espirituais, os demais, clarividência, clareaudiência, percepção, né? Como eu digo, a Umbanda é uma religião sentida. Se eu não sinto, não se realizou. Eu preciso sentir a minha religiosidade. Tanto que, quando eu sempre comento, o que se realizou na vida do outro, às vezes não se aplica na minha vida. Né? Não é a verdade do outro pode não ser uma verdade para mim. Então, dentro da Umbanda, isso é muito real. Eu preciso vivenciar. E vivenciar a Umbanda, o início da Umbanda, né? Trazendo os caboclos para fazer o trabalho de abertura, de desenvolvimento espiritual, fortifica e fortalece a incorporação dos demais, porque eles trazem essa base primária da incorporação, da expansão do campo magnético, para que os outros guias possam se amoldar e o médium possa trabalhar com todas as linhas espirituais. O segundo pilar de Umbanda é formado pela corrente do povo de nação, né, com a vinda dos negros na época da escravidão, do povo africano, né, na época da escravidão, em que os seus sacerdotes já praticavam rituais de magia para equilibrar a natureza, para equilibrar as pessoas, para harmonizar. Eles acreditavam de fato na imortalidade dos espíritos, eles acreditavam no poder dos espíritos sobre os encarnados, acreditavam, tanto que desenvolveram, né, um culto chamado de Egungun, que é um culto nigeriano. Né? Eles acreditavam nas divindades, em que havia uma divindade suprema, né, e essa divindade suprema tinha os seus auxiliares que o auxiliaram a criar os mundos posteriores. Então, o culto de nação, né, o que foi agregado ao culto de nação na Umbanda foi o vasto panteão divino. Né? Alguns orixás foram agregados, algumas divindades foram agregadas ao culto de Umbanda, os seus poderes, os seus mistérios, só que na Umbanda ele ganhou uma fundamentação própria, ganhou uma forma de cultuar, uma forma de se realizar na vida dos seus fiéis, dos seus consulentes, na vida das pessoas, os médios, os dirigentes espirituais. Então a prática da adoração, que anteriormente era... anteriormente não, ainda é feito pelo povo africano, é diferente a sua prática na religião de Umbanda, uma vez que na religião de Umbanda nós ativamos as forças divinas para trabalhar em prol da humanidade, em prol dos seres, em prol do amor, em prol da caridade. Né? Existe uma diferença entre o culto de nação e o culto brasileiro de Umbanda. O culto de nação, ele foca a questão da adoração, né? A adoração ao orixá. Já o culto na Umbanda, as mesmas divindades cultuadas de forma diferente, é para trabalho. Então nós trabalhamos para os orixás. Essa é a forma diferente e a forma que foi trazida, né? O panteão sagrado, o Deus e os seus auxiliares, já trazia no entremeio os fundamentos, na forma que era ensinado de pai para filho, que era um oral o ensinamento, né? De que existia um Deus, existiam suas divindades, esses mistérios que manifestavam seus poderes dentro da criação divina exterior, né? E no próprio conhecimento, através das lendas, dos ensinamentos, já transparecia esse conhecimento de uma forma ainda meio que oculta, mas trazendo a sabedoria de que existe Deus, seus divinos tronos, né? E os seus tronos são em si a sua manifestação, a manifestação dos seus poderes sagrados, a manifestação dos seus mistérios, dos seus verbos, para o criar, o exterior, né? Para todo a polaridade exterior, toda a criação exterior de Deus se manifestasse e existisse, né, através dos seus mistérios sagrados, que nós cultuamos como os tronos de Deus na Umbanda Sagrada e que são conhecidos como os Sagrados Orixás.
A terceira corrente de Umbanda é formada pelos kardecistas de mesa, né? Os kardecistas que, em seus cultos, trabalhavam com índios, com pretos velhos e também com médicos, né? Com o povo do Oriente e com médicos. Então, essa corrente, embora a sua filosofia esteja embasada no conhecimento filosófico kardecista, né? De ensinar sobre os espíritos, sobre a atividade que é realizada no plano espiritual e também o trabalho mediúnico, né? Com a incorporação, né? Eles são mais fundamentados, o seu trabalho é mais originalmente focado na cultura indígena, na cultura afro, né? E traz no seu bojo também a questão católica. Tanto que a forma de abrir os seus trabalhos é diferente, né? Então eles não abriam como na Umbanda tradicional, na Umbanda tradicional ou na Umbanda que posterior foi surgindo com toques, cantos, palmas. Então essa corrente kardecista, né, de mesa foi chamada até de Umbanda branca, porque eles permitiam a incorporação de índios e pretos velhos, caboclos, as crianças, né, eles permitiam que guias espirituais de Umbanda trabalhassem dentro de uma ritualística kardecista, né? E outra, eles também empregavam essa questão do é necessário conhecer, é necessário estudar. Então, essa terceira corrente é um dos pilares formadores de Umbanda. A quarta corrente de Umbanda é formada pela magia, né? O que é a magia? A magia é o poder de Deus em ação, colocado em ação, né? Em prol na caridade, em prol do próximo, em prol de si mesmo. Então, a magia ficou muito difícil, né, de separar no começo o que era religião, o que era magia, porque a magia ela foi absorvida de uma forma tão branda e tão rápida dentro da religião de Umbanda, que na solução de problemas, solução né, no desenvolvimento de conhecimentos a respeito do desenvolvimento espiritual, sempre houve e haverá a utilização da magia, em que os guias espirituais vêm trabalhar, eles já ativam poderes de Deus em benefício do semelhante. Então o trabalho dos guias espirituais é embasado na magia. E eu repito, a magia na Umbanda é seres que são iniciados e conseguem ativar processos mágicos atômicos dos poderes de Deus. Então quando se volta, as pessoas falam, nossa, vocês praticam magia na Umbanda? Sim, praticamos, porque a magia é Deus em ação. É o verbo de Deus colocado em ação de si mesmo, em ação do próximo. A grande questão é que dentro das religiões sempre houve e sempre haverá pessoas sem vergonha, safada, pessoas sem noção, sem caráter. Todas as religiões existem pessoas assim, né? Então, assim, o uso da magia na Umbanda é a magia que até inicialmente foi dito como magia branca. Hoje, com o advento de Umbanda Sagrada, é muito largamente falado sobre a magia divina dos tronos de Deus, os poderes de Deus em ação. Então, o que é magia na Umbanda se interligou. Então, a Umbanda virou uma religião magística por excelência, né? Porque o advento da Umbanda Sagrada trouxe esse conhecimento magístico dos mistérios de Deus, sendo aplicado pelos guias espirituais e sendo aplicado pelos médios iniciados e pelos sacerdotes em larga escala. Então, a magia, o poder de Deus ativado em prol da humanidade, é a quarta corrente que sustentou a Umbanda. Claro que a magia existiu para a humanidade desde sempre. Desde quando Deus fundou o mundo, ele colocou os seus poderes à disposição da humanidade, né? E os seres humanos sempre recorreram à magia, aos mistérios de Deus, às divindades, que antigamente eram cultuadas como os deuses, e hoje nós sabemos que são os tronos de Deus. Sempre que havia uma ameaça, sempre que havia um desequilíbrio, fatores desconhecidos, sempre que havia um medo, algo sobrenatural ocorrendo, a magia sempre foi o recurso utilizado por todos os seres humanos em larga escala para se proteger, para se livrar, para se manter em conexão com a força divina de Deus. Então a Umbanda tem sim a utilização da magia, e é na magia que há um dos maiores sustentáculos da Umbanda. Porque a magia é função de Deus, é verbo de Deus, é poder de Deus sendo ativado em larga escala, em benefício do médium, em benefício dos consulentes, em benefício da humanidade como um todo.